Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã do dia 8 de novembro de 2020, estamos iniciando mais um culto de adoração a Deus e eu convido você a fazer uma oração para iniciar esse culto. Oremos. Senhor Deus, santo, santo é teu nome, tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós, os teus filhos, apesar de distantes, Senhor, estamos aqui ávidos por receber a tua ministração, Senhor. Pelo teu cuidado, pela tua provisão em nossas vidas, nós te agradecemos e queremos ser edificados pela tua palavra, queremos ser edificados também pelos hinos e pelos louvores que serão tocados e cantados aqui, Senhor. Queremos também te pedir que venha, através do teu Espírito Santo, confortando os nossos corações das nossas lutas diárias, fazendo também, Senhor, nos enxergarmos, Senhor, a tua provisão, o teu cuidado pelas nossas vidas. E nós te somos gratos, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. E eu quero convidar você também a fazer uma leitura bíblica no Salmo 78, versículos 3 e 4. Salmo 78, versículos 3 e 4, que diz assim: O que ouvimos e sabemos e nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Glória a Deus! Nós temos que realmente mostrar às gerações vindouras as maravilhas do Senhor, a sua provisão, a sua proteção sobre as nossas vidas, sermos gratos e compartilhar com esta geração que o Senhor é bom, que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E ainda nesse ensejo de louvor e adoração, eu convido você a cantar o hino 472 do nosso hinário evangélico, Vigiar e Orar. Cantemos juntos. Para o nosso momento de confissão, eu convido você a ler o livro de Josué, capítulo 24, os versículos de 23 e 24. Josué, capítulo 24, versículos 23 e 24, que diz assim: Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Amém.
para esse momento de confissão, eu convido você a fazer essa reflexão. Se você está realmente inclinando seu coração e ouvindo a voz de Deus, como o povo declarou aqui, como Josué conclamou o povo. Então, vamos fazer uma oração nesse momento silenciosa e depois vou encerrar com uma oração em voz alta. Amém? Oremos então. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Perdoa se não temos ouvido a Tua voz e nem inclinado os nossos corações a Ti, Senhor. Que possamos estar diante de Ti, Senhor, íntegros e possamos estar fazendo a Tua vontade a cada dia. Completa a obra de santificação que o Senhor iniciou em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Glórias a Deus. Perdoados e perdoados, podemos ler o versículo 25 que diz assim: E assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhe deu os estatutos e leis. Amém. Então, quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, e que é diariamente que nós temos que estar diante de Deus renovando as nossas alianças, porque muitas vezes, através do nosso dia, nós ofendemos a santidade de Deus com os nossos atos, com as nossas omissões. E quando confessamos as nossas faltas, Ele coloca a sua lei, a sua vontade em nossos corações, assim como nesse versículo. Glória a Deus. Então, podemos, perdoados e perdoadas, louvar ao Senhor com alegria. Amém? Graça e paz, irmão e irmã, nesta manhã vamos louvar a Deus com os nossos corações repletos de amor. Amém? E agora nós vamos engrandecer ao Senhor. Amém?
Faremos agora a oração em favor dos dizimistas e ofertantes da nossa comunidade. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela provisão, pela proteção, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. E agora esses valores levantados que possam ser voltados para a evangelização, para a manutenção deste ambiente, que é um ambiente de reunião também, porque estamos esperançosos que logo voltaremos a nos reunir. Então que possamos, Senhor, neste momento em que estamos aqui oferecendo o que o Senhor tem nos dado com boa mão, fazer isso com alegria. Abençoe as pessoas que vão lidar com esses valores. É o que nós te pedimos, Senhor, que derrame uma bênção especial sobre essas pessoas que contribuíram, e aquelas que porventura não puderam contribuir, abre a janela dos céus e derrame bênção, Senhor, derrame a provisão, que não falte pão, não falte a saúde, não falte a proteção na casa de nenhum dos seus filhos e filhas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Bom dia, irmão e irmã. Chegamos no momento da palavra. Quero convidá-los para fazermos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. No início do culto, no momento da adoração, foi cantado o hino 472, vigiar e orar. E a primeira estrofe diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Este hino nos faz lembrar que nós devemos viver uma vida de prudência e de vigilância. O dia amanhece e nós não sabemos o que pode acontecer durante o nosso dia. Temos uma certeza em nossos corações que a palavra do Senhor já nos apresenta, que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então temos esta certeza da parte do nosso Deus e alegria em nossos corações. Mas o Senhor Jesus também nos adverte na palavra que no mundo teríamos aflições e nos exorta a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Temos vivido dias difíceis, ainda de pandemia, e muitas expectativas de mudança em relação às eleições que têm acontecido nos Estados Unidos, também as eleições municipais no Brasil. E nós devemos estar vigilantes e também sermos prudentes neste tempo. A parábola que Jesus contou, ele faz referência a uma festa de casamento. O primeiro verso nos lembra que o reino de Deus é comparado a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. E lembrando do casamento no tempo de Jesus, na Palestina, as festividades aconteciam durante todo o dia. E ao anoitecer, acontecia um banquete. Então, a noiva e as amigas da noiva pegavam as suas lâmpadas e saíam pelo caminho, fazendo um cortejo até a casa do noivo. E quando chegavam à casa do noivo e no caminho, as lâmpadas iluminavam todo o trajeto. E elas tinham que ter as lâmpadas e também o azeite para aguardar a chegada do noivo, que poderia
se atrasar. Então Jesus conta esta parábola para falar da segunda vinda do Senhor. E o texto continua falando conosco que 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 estavam preparadas para o encontro do noivo e 5 não estavam preparadas para aquele momento. Então, à meia-noite, ouve-se o grito: o noivo chegou, o noivo está vindo. E de repente, elas acordaram e perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. Então, pediram ajuda. E as prudentes disseram: é melhor vocês irem comprar para não faltar a nós também. E elas foram comprar. O noivo chegou, entrou para o banquete e foi fechada a porta. E quando elas chegaram, elas clamaram do lado de fora: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse que não as conhecia. E essa parábola de Jesus, que fala da preparação que o cristão deve ter para encontrar com o seu Deus, fala do nosso dia a dia, que o Senhor virá um dia que não saberemos, numa hora também que não teremos como saber. A palavra de Deus diz que não nos compete saber nem o dia e nem a hora que o Senhor virá encontrar a sua igreja, mas nos lembra que é no abrir e fechar de olhos e que de repente acontecerá a vinda do nosso Deus, do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, e que nós devemos estar preparados. E como estar preparados? Há 2 simbologias da lâmpada, e nós podemos lembrar do salmista, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, devemos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Ela vai nos mostrar todos os sinais proféticos relacionados à segunda vinda de Jesus. Então, todas as profecias têm se cumprido. Desde o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte, ressurreição e ascensão, e também nós cremos que se cumprirá, como diz as Escrituras, a sua segunda vinda. Então é necessário nós sermos prudentes quanto a estarmos preparados para a vinda do Senhor. E a palavra, ela nos orienta, ela é alimento para a nossa fé, para a nossa esperança em todo tempo e qualquer situação. Quando meditamos na palavra de Deus, quando buscamos força em Deus, sempre encontramos. Os salmos, o livro de Provérbios, quando vemos o Novo Testamento, os evangelhos, sempre recebemos do nosso Deus uma palavra que fortalece a nossa fé, que nos faz olhar para o nosso Deus e continuar caminhando firme nos caminhos do Senhor. E aí o texto também continua falando do azeite que faltou às nécias. E o azeite é símbolo da presença do Espírito Santo também. O Senhor Jesus foi para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo conosco. Nós não estamos sozinhos. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos consola no momento da dor, no momento da perda. É Ele que está conosco em todo o tempo. Então, que o Senhor nos abençoe. Que nesse tempo de espera da volta do Senhor Jesus, nós podemos ver todos os sinais
que tem acontecido e nos preparar, sermos prudentes nas escolhas que temos que fazer enquanto nação, enquanto estados brasileiros, e também sermos vigilantes, estarmos preparados para toda e qualquer situação. Nós não podemos pensar na eternidade e nos preparar antes da volta de Jesus, deixarmos para nos preparar nos últimos momentos. Nós temos que nos preparar a cada dia, caminhando com o Senhor, para que não sejamos encontrados como as nécias e ficarmos de fora desse grande banquete que o Senhor vai fazer com a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que, ó Pai, nessa manhã nos faz refletir, ó Deus, sobre a segunda vinda de Jesus. E que enquanto esperamos, ó Deus, devemos ter uma vida de prudência e de vigilância. E de observarmos, ó Pai, todos os sinais que o Senhor tem nos mostrado por meio da tua palavra. E que com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos vencer. Vencer o pecado a cada dia, vencer o mal, vencer a injustiça, ó Deus, e viver uma vida de santidade, uma vida que te agrade. Senhor, abençoa o teu povo, ó Deus, que possamos, ó Pai, estar nos preparando a cada dia, sermos fortalecidos pelo Senhor na nossa fé, ó Deus. Senhor, também eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a Igreja Metodista na Lapa, que o Senhor visite cada família nesse tempo, ó Deus. Aquelas, ó Pai, que têm perdido os seus entes queridos, que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando, ó Deus, a cada dia, renovando as forças, ó Pai, trazendo à memória aquilo que traz esperança, ó Deus, e que possamos caminhar firmes, ó Pai, firmados em Ti, Deus. Também te louvo pela vida de irmãos que fizeram aniversário esta semana, ó Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais um novo mês que o Senhor nos concede, ó Pai, em confinamento, ainda muitos idosos, ó Deus, mas agradecemos ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o teu povo tem vivido um tempo de livramento, Pai. Um tempo, ó Deus, também na tua presença, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, ó Deus. Nós agradecemos porque os cultos que temos realizado, ó Pai, tem também contribuído para que a gente possa continuar fazendo a missão, ó Deus, fazendo a tua obra, levando a mensagem de salvação a outras pessoas, Pai. Continua conosco, ó Deus. Te peço, Senhor, pelas eleições, ó Deus, que possamos, ó Pai, ter vigilância e prudência na escolha de candidatos, ó Pai. A eleição de prefeitos e vereadores também, em todos os estados do Brasil. Continua nos abençoando, Senhor, como nação e tendo misericórdia de nós. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias,
sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.